Esse vídeo vai te encontrar quando você tiver que receber essa mensagem do tarô. Essa é uma leitura intuitiva, ela não vai ressoar com todo mundo e é uma leitura atemporal. Então não importa quando você está vendo esse vídeo, você só vai ver, só vai chegar esse vídeo até você se você realmente tiver que receber a mensagem que o tarô vai mostrar aqui nas cartas no dia de hoje, tá certo? Então antes da gente começar, eu peço para que você se concentre na sua vida, se concentre no que você deseja viver, nos seus planos, sabe assim, nas suas metas, no momento de vida que você está passando, ou até mesmo se você tem uma pergunta, uma situação que precisa ser resolvida, e traga essa situação para a mente. Porque como é uma leitura energética, frequencial, eu vou me conectar com a sua energia. Você vai se conectar com a minha, com o tarô, com os oráculos aqui, e a leitura vai ser muito mais direcionada para você, tá certo? Então, pausa o vídeo aqui, respira profundamente, vamos respirar junto. Então, inspira profundamente, segura, solta. Né? Quando você faz isso, a gente regula o nosso sistema nervoso central e aí a nossa frequência, ela entra em sintonia, tá certo? Então, vamos começar a leitura. Meu nome é Iago Patro, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, mestre reikiano e venho aqui no YouTube fazer leitura de tarô para vocês. Então vai ser uma leitura geral, vamos ver qual que vai ser a mensagem que o tarô, que o oráculo tem para você, tá certo? Eu vou começar com os arcanos maiores para a gente ver qual que é a mensagem geral, qual que é a carta predominante aqui para a leitura. Eu vou pedir também para que você não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, deixa um coração no comentário que eu vou saber que você está aqui comigo, que esse pequeno gesto ajuda o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Vamos ver qual que vai ser a mensagem. Não. Bom, nós começamos bem. Nós temos a torre. É, eu diria bem, porque a torre é uma carta muito interessante. Eu acho que é uma carta forte, uma carta pesada. Então, se a gente vê principalmente nesse baralho assim, é uma carta onde a torre ela está sendo destruída e ela está pegando fogo e o caos está acontecendo aqui atrás. Então, quando eu olho para a carta da torre, principalmente, né, como é a energia geral, né, para os próximos dias ali, para os próximos 15 dias que a gente vai estar vivendo, é uma carta que fala de transformação. Então, sua vida ela vai mudar, literalmente, vai virar de ponta cabeça. Ah, é muito forte. Não, não é forte, porque a carta da torre ela traz transformação para nós. Ela traz um momento onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa se libertar do que não faz sentido, onde a gente precisa seguir em frente, onde a gente precisa tacar fogo no que não serve mais. Sabe assim, eu acredito muito que essa carta ela vem falando para a gente fazer uma limpeza na nossa vida, para ela fazer para a gente prestar atenção no que, sabe, não serve, no que não funciona mais e fazer uma limpeza. Vamos começar com o seu guarda-roupa, por exemplo, começando com as suas roupas, com as coisas na sua casa, com objetos que não te faz, sabe, que não tem mais utilidade. Então, quando a gente faz esse tipo de limpeza, principalmente física, a gente começa a desapegar e criar na nossa mente, né, novos conectores, onde facilita o processo de limpeza em outras áreas da vida também. Porque se a gente não consegue desapegar de uma vela que já queimou e está aqui só porque o pote, o vidrinho é bonito, que dirá que eu vou conseguir desapegar de outra coisa, tipo, emocional, de um relacionamento, de um trabalho, de algo que é mais profundo, tá? Algo que tem mais valor. Então, um exercício que eu recomendaria com a carta da torre aqui seria esse de começar a fazer uma limpeza com coisas básicas. Então, abre a sua gaveta, que nem eu tenho uma gaveta aqui, tem um monte de coisa. Vira e mexe, eu tiro tudo e dou uma limpeza. Sabe assim, a limpeza de olhar e ver o que não é mais útil para mim.
O que eu estou guardando só por apego, sabe? E aí, quando a gente faz esse exercício de limpar o guarda-roupa, doar roupas embora, né, abrir espaço para o novo, isso exercita o tanto a gente abrir espaço para o novo, porque quando a gente está tirando algo, a gente tem espaço para receber algo novo, quanto a gente exercita essa questão do desapego, essa maturidade emocional de entender que eu não preciso ter aquilo, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria não, era um pedaço de um livro, né, de um filósofo, que ele estava falando que o apego das coisas materiais, ele, ele reflete, né, também no nosso psicológico e na nossa abundância. Então, assim, quando eu estou apegado, por exemplo, se eu estou apegado a essa vela, por exemplo, um exemplo bem simples, tá, gente? Mas se eu estou apegado a essa vela aqui, que eu não consigo me desapegar dela, é porque eu tenho medo de não ter outra igual. Eu não quero queimar essa vela, por exemplo, porque eu acho ela bonita, ela é cheirosa, e eu tenho medo que ela. Então, no meu subconsciente, eu tenho medo que essa vela acabe. E se essa vela acabar, eu não vou ter outra. Então, essa que é a analogia que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Porque se eu tenho medo que ela acabe, mas assim, se acabar é só ir comprar outra. Mas essa questão, você está entendendo que vai um pouquinho além, vai um pouquinho no background, né, internamente. Então, assim, se eu tenho medo que ela acabe, é porque se ela acabar, simplesmente é só ir comprar outra. Mas e se eu não conseguir comprar outra? Então, por isso que isso te prende, sabe? Isso te segura numa situação, num momento de vida onde talvez a abundância não flui tanto para você. Então a gente precisa observar esses pequenos detalhes que fazem a diferença na hora que a gente está liberto, feliz, confiante no universo, que eu vou queimar essa vela porque eu tenho dinheiro para comprar outra, eu vou receber outra, vou ganhar outra. Algo vai acontecer que eu vou ter outra vela depois que ela acabar, tá? E aí a carta da torre, eu dei toda essa volta para falar que eu quero trazer um pouco do sutil também, para a gente observar isso no que está atrapalhando a nossa vida de prosperar. Tá? E aí você se libertar desses padrões, se libertar de situações que não te fazem mais bem, se libertar de coisas que não fazem mais sentido, de relacionamentos tóxicos, de às vezes você quer mudar de vida, quer empreender, quer fazer algo diferente. Então talvez esse seja exatamente o momento que você tem para se libertar, quebrar os padrões do seu eu antigo e se jogar para o novo, sabe? Mas o processo não é simples, o processo não é fácil. Quando sai a torre, é um processo que é doloroso. Então, aqui não é uma carta bonitinha, não é uma carta linda. É uma carta onde tem um certo tipo de dor, um certo tipo de esforço que a gente precisa fazer para poder superar essa energia, superar a energia dessa carta. Então, como saiu a torre aqui, que é essa energia de transformação, então eu peço para que vocês, pelos próximos dias ali, né, que essa energia da leitura ela tenha um período ali de 15 dias mais ou menos, ou não, né, ou até mais, mas é um momento que você está entrando, né, de observar, aceitar, entender e sabe assim, colocar esforço nessa mudança, esforço no que vai acontecer para que você realmente possa terminar de pular dessa torre, para que você não fique preso nessa torre, sabe assim? Eu acho que a energia é, é essa, de libertação. Não é simples, não é fácil, tem um certo tipo de sofrimento ali, um certo tipo de dor, de apego que você vai passar, mas você vai conseguir superar. Você vai conseguir superar, vai conseguir superar. E depois, quando você superar esse processo, você vai entender que, nossa, valeu a pena. Sabe assim? Valeu a pena passar por tudo isso. Porque eu sempre falo nos vídeos com amigos, com o pessoal. É aquele ditado que mar calmo não faz bom marinheiro, ele é real. Porque se o marinheiro não enfrentar umas ondas gigantes, ele não vai saber como operar um barco. E às vezes só a teoria não resolve. Então a gente precisa se expor, a gente precisa viver algumas coisas. E a gente precisa, a nossa vida sempre ela é feita de altos e baixos. E a gente vive os baixos. Então pode ser que você está em direção a algum baixo e vai vir
sabe assim, para exaltação depois desse baixo. Então entenda que o que acontecer daqui para frente, ela faz parte da sua jornada, ela faz parte da sua energia. Você está vivendo essa energia e ela vai vir para o bem. Ela vai vir, tipo, para você se libertar, sabe, de algo que às vezes não faz mais sentido para você. Vamos continuar? Vamos ver aqui que o oráculo complementa aqui a carta da torre. Qual que é a mensagem que complemente a carta da torre para você nos próximos períodos da sua vida? O que vem? Vamos ver. Se você está até aqui, não esquece de deixar seu comentário. Se você deseja uma leitura personalizada também, para entender aonde que essa carta da torre vai cair exatamente, o que que você precisa fazer, qual que é a direção que você precisa tomar, tem o link na minha bio, tem o meu WhatsApp, lá você me chama e a gente marca uma consulta personalizada só para você, tá? 1 hora da gente entendendo seus caminhos, entendendo a sua vida, ver tudo o que precisa ser liberto. Vamos ver aqui. Cumprimentando a carta da torre. Pajem de espadas, 4 de ouros, 10 de ouros e a roda da fortuna. Muito bom. Bom, vamos lá. Ler tudo isso daqui. Pajem de espadas e 4 de ouros, junto com a carta da torre, essa energia toda aqui, ela vem me falando assim que você precisa colocar algum esforço, talvez em algum tipo de aprendizado que você tenha que ter. Sabe assim, aqui tá vendo que ela tá se equilibrando. Esse equilíbrio aqui refere-se ao equilíbrio na vida que a gente precisa ter, sabe? Que a gente precisa estar consciente de onde a gente está indo, dos passos que a gente está dando. E ao mesmo tempo, ela tá preocupada em equilibrar todas as áreas da vida dela aqui no segurando o balão, que é essas ideias da vida dela. E ao mesmo tempo ela está colocando algum tipo de esforço mental. Então, provavelmente você talvez vai querer passar por uma transição de carreira, algo que envolva o processo mental, algo onde você precisa se comunicar, escrever, ler. Então pode ser que essa quebra aqui ela venha mudando algo onde envolva essas habilidades de escrita, de leitura, de comunicação, porque é o pajem de espadas. E o pajem de espadas ele fala desse início e fala de comunicação, ele fala de escrita, ele fala de pensamento, ele fala, sabe, da gente exercitando a nossa mente. Em seguida, a gente tem o 4 de ouros, que fala em um momento onde você precisa entender, talvez você precisa se resguardar um pouco. Mas esse se resguardar, a gente coloca para a área material, então para o lado material. Então, olha para as suas finanças, o que está acontecendo ali com as suas finanças? Você está preparado para fazer essa transição? Porque isso daqui é uma transição. E se você não estiver preparado com 4 de ouros, a transição vai ser muito difícil. Então, se você precisar fazer uma economia, guardar um pouquinho mais de dinheiro, dar uma segurada ali nos gastos, entender onde você está gastando demais ou não, fazer uma releitura das suas finanças seria interessante. E dar uma segurada, não estou falando que você vai passar algum tipo de dificuldade, não é isso. Mas quando você tem um certo tipo de reserva, um certo tipo de segurança material, financeira, às vezes uma reserva de emergência, uma casa, algo que te dê segurança, a transição que você precisa viver aqui, nesse processo, que pode ser um processo mental, de quebra de padrões, de coisas novas acontecendo na sua vida, ele vai ser mais fácil, porque você tem essa segurança financeira, porque hoje a gente precisa ter segurança financeira, né? A gente vive num mundo capitalista. Sem dinheiro a gente não come, a gente não faz nada, a gente não vive, a gente não ora. Então, tentar providenciar essa segurança financeira para que você esteja respaldado, seguro, segura de que você consiga fazer essa transição, tá? Em seguida, nós temos 10 de ouros. 10 de ouros e a roda da fortuna. Muito bom, 10, 10. Aqui a gente tem dois 10. Depois pesquisa a mensagem, gente, de. Porque a roda da fortuna é a carta número 10, né?
Depois pesquisa a mensagem da mensagem 1010 do universo, sabe assim? Bom, 10 de ouros, ele vem falando sobre você muito feliz, realizado na sua família, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, na jornada que você está vivendo. O 10 de ouros, ele é uma carta que ele fala sobre a felicidade, que ele fala sobre as conquistas, ele fala sobre você aproveitando, sabe? Aproveitando a sua vida, aproveitando os momentos que você tem em comunhão com os seus, com as pessoas que você gosta. Então, tentar a viver isso, tentar criar esse hábito de você poder viver essa rotina, viver um jantar, um almoço com seus familiares, com amigos, com pessoas que fazem sentido para que você se sinta parte, sabe? Quando o senso de comunidade que a gente tem, de pertencimento a uma comunidade, ele faz muito bem para a nossa mente, para a nossa vida, que ele te dá mais mais uma forma de segurança quando a gente tem esse senso de comunidade, quando a gente faz parte de algo, tá? E aí o 10 de ouros ele fala, né, para você aproveitar. Se você vai entrar num momento, numa jornada, num período onde você vai estar aproveitando, onde você vai estar curtindo, onde você vai estar reconhecendo. E apesar da transformação que você vai viver na sua vida, você vai estar vivendo esses momentos bons e felizes com a sua família, com o seu namorado, sua namorada, com seus amigos. Então, independente do momento de vida que você está ali, você vai acabar vivendo isso, tá? Porém, a gente tem a roda da fortuna aqui. Então, o The Well, que é a roda da fortuna, ela fala muito sobre altos e baixos da nossa vida. Ela fala sobre nós superando processos. Então, faz muito sentido, porque primeiro a gente teve a torre, e aí eu fecho a leitura, nessa leitura aqui, com a roda da fortuna, ela vem falando sobre você vai superar isso daqui, você vai chegar no topo. Então pode ser que você esteja aqui, tá vendo? Pode ser que você esteja aqui no final, mas você vai chegar aqui. Então a roda da fortuna ela fala sobre a vida acontecendo, ela fala sobre a vida, sabe, a sua rotina fluindo, as coisas acontecendo. Por mais que você esteja passando por um processo difícil, você vai conseguir superar, porque como eu falei lá no começo, a vida é esse processo, né, de altos e baixos, esse processo onde a gente vai buscando sempre a evolução. E sempre precisa acontecer algo que vai mexer com a gente para a gente poder criar uma casca um pouquinho mais grossa para poder ser um pouquinho melhor, sabe? Sim, é o mesmo processo da academia. Às vezes a gente vai na academia, machuca o músculo se recupera. Quando ele se recupera mais forte. Então tenta entender essa carta aqui como esse processo de ficar mais forte para a vida, tá? E aí a Roda da Fortuna, ela fala sobre isso, ela fala sobre você chegando no topo, chegando, conquistando o que você deseja, conquistando o que você quer, o processo que você deseja, ele está no caminho, ele vai acontecer. É, precisa de colocar um certo esforço? Precisa, mas ele vai acontecer. Então tá no seu destino, tá no seu caminho. Então aceite, entenda o que está acontecendo, coloque ali no papel qual é a área da sua vida que você está vendo que tem essa transformação que está acontecendo, o que precisa acontecer, para que você consiga caminhar através desse caminho, dessa oportunidade, para que você consiga enxergar, ver e aceitar também, receber as coisas do universo. Então, eu acredito que a energia fala muito disso. E a energia geral aqui desse próximo período de vida que você está vivendo é uma energia de transformação. É uma energia onde vai acontecer coisas, onde você vai sair uma nova pessoa. Você vai se renovar, você vai se entender como uma nova pessoa, sabe assim? Eu acredito que seja muito na área mental, na área de trabalho, de projetos, onde você possa, sabe, de comunicação com pessoas. Então, não sei, às vezes você pode ter algum tipo de projeto, tipo de trabalho que envolva estudos, leituras, comunicação. É, 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 Acredito que seja bem nessa área, tá? Mas a Roda da Fortuna ela vem falando assim que você vai superar tudo isso. Agora eu vou tirar a mensagem com o Oráculo das Bruxas, para ver qual que é a mensagem dos Oráculos das Bruxas. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like. Você ajuda muito o canal a crescer. Vamos lá ver qual que é
A mensagem do tarô das bruxas. Confie no tempo. Confie no tempo. Vamos ver a mensagem. Nem tudo precisa ser dito. A sabedoria está em escolher palavras que carregam poder e silêncio. Deixe o tempo agir, revelando o que precisa no momento certo. Fale pouco, confie mais. O tempo é o seu aliado. Então, faz muito sentido com a leitura que a gente teve aqui, com a energia que a gente teve, porque a transformação, essa quebra, essa ruptura, ela precisa de tempo para acontecer. Ela precisa de tempo para você superar as suas limitações, superar o que você sabe, as suas crenças também. Então é um processo de limpeza de crenças, de limpeza de transformação do seu eu interno. E aí a sabedoria de escolher as coisas certas, de escolher as palavras, como eu falei aqui, que tem esse processo de comunicação, de, de, e aí deixar o tempo agir, fala que o seu sucesso ele vai chegar. Então você precisa passar por certas coisas, então tudo no seu tempo. Então eu gostei bastante da mensagem aqui, confie no tempo. O tempo é o seu aliado e não o seu inimigo. Se estiver demorando demais, pode ser que realmente não é a hora ou não é para ser. Quando tiver que ser, vai ser. Confie em mim, confie no universo, porque vai ser. Tudo que é para ser seu, ele vai ser. Tem uma música que fala a bichinha da felicidade nunca atrasa, né? Então, assim, ela sempre chega na hora certa. É linda a música. Eu vou depois ver se eu acho o nome, que eu não lembro o nome da música, e coloco nos comentários aqui para vocês. Tá certo? Bom, meus amores, eu espero que tenha feito sentido, espero que você passe por esse processo maravilhosamente bem, tá? Se permita viver esse processo de transformação na sua vida. Se você quer uma orientação mais profunda sobre esse processo de transformação que você vai ter, tem o link na minha bio. Me chama no WhatsApp e a gente agenda uma consulta personalizada só para você, tá certo? Não esqueça de deixar seu like, um beijo e até o próximo vídeo.